Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal pra vocês aí. Primeiro do Globo Esporte, depois aí dos donos da bola, falando muito desse próximo jogo, esse grande confronto aí contra o Santos na Vila. Não vai ser fácil, mas sim, o Galo precisa vencer no Brasileirão, então tem muita coisa legal pra gente acompanhar no vídeo aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like que ajuda demais o canal chegar pra muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Alô, alô, muito boa tarde, o nosso Globo Esporte já está no ar e vem que essa semana tem Brasileirão no meio de semana. Amanhã tem Santos e Atlético e na quinta-feira tem o Cruzeiro jogando contra o Bahia. Amanhã tem Santos e Atlético na tela da Globo, viu? 9h30 da noite. E vamos trazer aqui para nossa resenha do Globo Esporte Giovana Pires, que está na cidade do Galo, e o Atlético com o departamento médico cheio, Giovani. E agora com mais um desfalque para essa partida. Giovana, muito boa tarde para você. Tá complicado, viu, Lages? Muito boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. São 8 jogadores do Atlético no departamento médico neste momento. A principal ausência é o lateral esquerdo, Guilherme Arana. Ele acabou sofrendo uma lesão na parte posterior da coxa direita na partida contra o Vitória no último domingo. Naquele jogo foi substituído pelo Caio Paulista e é o que deve acontecer também, é mais provável amanhã. Além disso, o Patrick também sofreu uma entorse no tornozelo nos últimos dias e fica de fora. Os outros 6 jogadores desfalcando no departamento médico são aqueles que já estão na fisioterapia há mais tempo. Igor Rabelo, Alan Franco e também Júnior Santos. Além disso, Caio Maia, Cadu e Brian Palácios. O Atlético busca a primeira vitória nesse Brasileirão. Está vivendo o pior início de campeonato desde 2017, quando só foi vencer na 5ª rodada. Não é o que a torcida e nem o time quer para 2025, então vai em busca dessa vitória diante do Santos na 4ª rodada do Brasileirão. Até para ajudar a compor esse elenco, o técnico Cuca convocou 3 jogadores das categorias de base do Atlético. São os meias David Cauã, Zé Felipe e também o Índio. O Índio que protagonizou um lance bastante inusitado nesse jogo de ontem. Vamos ver. Atenção, atenção! Alerta de lance bizarro na tela do seu Globo Esporte. Ih, o juiz pega outro pênalti. Não, deu tilt na cabeça dele. Meu Deus do céu. Eu acho que deu um branco nele. Meu Deus do céu. Deu um branco. Pane inexplicável na cabeça do jovem Índio, do sub-20 do Atlético. Ele pega e solta, como... Eu não entendi. Ô, Índio, você tá jogando handball, Índio? Lance bizarro, que por incrível que pareça, tem histórico até recheado no futebol. Já rolou em jogo de Série A, viu? Ele pega a bola com as mãos e o árbitro não tinha marcado absolutamente nada. Já rolou com o zagueiro de Copa do Mundo. Márcio Santos pega a bola com a mão e o juiz marca pênalti. A jogada parou, todo mundo parou no lance. Rolou até na poderosíssima Liga dos Campeões, ano passado. É um pênalti estúpido, idiota, e isso é pênalti. Ou seja, é raro, mas acontece. E fica de lição pro futuro, viu, Índio? Que doideira. O pênalti bizarro do Índio foi o 3º de um jogo dos mais animados do Brasileirão Sub-20. O primeiro saiu quando o Corinthians já vencia por 1-0 nesse gol do Guinegão. Lance todo esquisito com o Pedro Ataíde. O juiz pegou mão, gente. É isso? David Cauã marcou pro Galo. O segundo penal foi o mais normal do jogo. O braço direito aberto, né? Bahia bateu e o goleirão Pedro Cobra pegou. Monstro! Do pênalti bizarro do Índio saiu o segundo do Corinthians. Outro do Guinegão. O Galinho empatou nessa linda jogada coletiva. Zé Felipe! Só que o Guinegão tava realmente inspirado. Fez o 3º e garantiu a vitória do Corinthians 3-2. O Atlético joga com as cartas que tem, só que esse baralho tá ficando cada vez menor. Guilherme Arana, com uma lesão na coxa, é o novo integrante do departamento médico. Agora faz companhia para Igor Rabelo, Alan Franco, Brian Palácios e Júnior Santos. 5 atletas importantes no rodízio entre os titulares. O próprio Júnior Santos, né? Ele teve uma lesão agora porque ele estava treinando
depois do treino. Pra você ter uma ideia, você não tem como brigar com o jogador. Ele treinou, acabou o treino, ele foi fazer um complemento, por vontade dele querer estar à disposição melhor fisicamente, né, com mais força, e acabou sentindo. Ausências que já podem ser sentidas dentro de campo. No último domingo, o técnico Cuca tinha somente um atacante de formação no banco de reservas, o jovem João Marcelo, de 20 anos. A solução de momento pode estar na busca dos coringas dentro do elenco. Eu também gosto de ter criatividade, jogadores polivalentes que joguem em mais de uma posição. Caio Paulista e Rubens são dois desses coringas que podem ganhar um protagonismo nas próximas semanas. O Rubens, ele me dá muita consistência no meio-campo, competitividade. Um jogador muito dinâmico, competitivo, um jogador polivalente também. Faz tanto o segundo como o primeiro, quando o Alan Franco saiu. E pouco a pouco ele vai ganhando o espaço dele, é natural, dentro dos treinamentos e dos jogos. Com tantas baixas, o torcedor se pergunta se Cuca não poderia encontrar uma carta na manga dentro da base do Galo. Para o técnico, a resposta é bem clara. Eu acompanhei ontem sub-20, acompanhei hoje sub-17 hoje, e a hora que tiver alguém que esteja no time de ser aproveitado, pode ter certeza que eu vou aproveitar, mas ainda não temos. A lista de relacionados do Atlético, porque eu acho que a gente vai precisar falar dela. Aliás, eu queria, antes da lista de relacionados aqui, dizer uma coisa para a turma que está aí do outro lado. Pode voltar para cá, só para dar um recado aqui, ô Comini, pelo seguinte. Ontem o Índio, jogador do Atlético, foi cabaço total. Botou a mão na bola dentro da área, ele abraçou a bola. Cabaço total, total. Agora, gente, de cometer um erro daquele, uma cabacice monstruosa. As pessoas quererem o fim da carreira do moleque por causa disso também, vocês estão de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, uma covardia, cabaço, ponto. Foi total, total. Aí vira meme no mundo inteiro e tal, mas cara, isso, você vai destruir a carreira do menino. Se pegar isso aí e começar a apontar pro menino e fazer matéria, ó, esse cara aqui é responsável por esse lance, tá aqui tá na relação, é jogador do Atlético, é jogador da base, vai acabar com a carreira do menino porque foi cabaço. Então pera lá, ué. Tem que, nesses momentos que o moleque dá uma vacilada, o clube tem que fazer isso mesmo que fez. O Atlético está correto. Você vai lá, relaciona e, se possível, põe para jogar. Se possível. Estou dizendo que tem que escalar para dar uma resposta para não sei quem está criticando, não. Se possível, se tem bola, foi relacionado. Senão não estaria sendo relacionado. Claro que o Cuca fez por necessidade. O Cuca fez por necessidade. Agora, porque botou a mão na bola, não, manda embora. Chama aí, faz a rescisão e manda embora. Não é assim que a banda toca, não. Até porque nós estamos cansados de assistir, todos nós assistimos aqui, mas frequentemente, jogador experiente fazendo cabacice. Então, alto lá. Aliás, me dá o lance aí, Comini, para quem ainda não viu, não está sabendo do que eu estou falando. Comini vai rodar o lance aí, depois nós vamos falar, porque o Índio, olha lá, ó, a bola subiu, ele achou que o árbitro tinha dado alguma coisa, fez isso aí, ó. Depois, ai meu Deus do céu, o que eu fiz? Olha lá. Eu acho que ele vê falta nesse lance aí. Eu acho, o que eu imagino que passou pela cabeça dele, ele vê falta nesse lance da disputa de bola entre o jogador do Atlético e o jogador do Corinthians, e ele pega a bola para tentar bater rápido, mas ele errou, vacilou e... Ah, você acha que houve uma carga do jogador do Corinthians? Eu acho que é o pensamento dele, que aconteceu a falta nesse lance. Ah, entendi. Nesse lance, uma carga nas costas do zagueiro atlético. Aí ele pega a bola para bater rápido, mas não existiu a falta e deu o pênalti pro Atlético. Ele tem que partir do princípio de Romário, né? O Romário dizia nos jogos, às vezes eu tinha certeza que eu estava impedido, eu colocava a bola para as redes e depois ele tem que expulsar, como defensor ali, que está naquele setor do campo, expulsa essa bola. Isso. O que tiver de depois, depois vê. É exato, ele vacilou, é um vacilo. Diga, Brunão. Esse lance me lembrou um lance que aconteceu uma vez na Copa do Nordeste. O goleirão do Maranhão agarrou a bola, o zagueirão Ian Baldez foi lá para comemorar com ele. Aliás, o goleiro era o Baldez. O Moisés foi lá comemorar com ele, deu um tapa na bola. O juiz deu pênalti. Jogador profissional. Jogador profissional. Na Copa do Nordeste. Eu lembrei de uma outra hoje. Goleirão abraçado com a bola. Que aquele gol de cabeça do Ozeinha da Bahia. Sim. Vestido a camisa do Palmeiras. Ele estava na área de defesa
Não, esse ali embate. Coisa linda. Eu sou que acontece esse país errado, tentado encontrar, é um ato que segue aí. Bom, vamos voltar aqui então para os relacionados. Gravíssimo. Rivalidade gravíssimo. lá, Então, vida que segue aí. Bom, vamos voltar aqui então para os relacionados. Ontem virou discussão aqui. Não sei se foi o Valu, o Thiago, falei isso lá na rádio, mas não lembro, minha cabeça não funciona. Que alguém falou, vai ter que relacionar, vai ter que usar, jogador da base e tal. E olha, quando sou eu, você não lembra, você lembra das coisas que eu não falo. Eu também falei sobre esse assunto. Aqui, eu não lembro quem foi, mas se foi você, parabéns. Não, porque você dessa vez acertou. Não é meu aniversário porque hoje. você citou e tem vários deles aqui. Vamos lá. E eu David Cauã, eu lamento. Índio, o Felipe aí, Zé Felipe. Se você contar também o Bernard e os Rubens, goleiros. Não, Gabriel Delfim e Robert são da base. Gabriel Delfim, Robert são da base. O Rômulo, o Rubens. 3 do Sub-20 já estavam treinando com os profissionais. Isso. Agora, o que é a minha pergunta para vocês aqui? Isso aqui diz o que para vocês? Diz que o Atlético agora tem um bom treinador, né? No banco de reservas. Porque no ano passado, quando precisou usar os jogadores da base, só tinham 6 jogadores, porque o técnico nem sequer olhava para as divisões de base. Então o torcedor do Atlético deve estar orgulhoso de ter o treinador que tem hoje no banco de reservas da equipe. Porque o Cuca, sim, é um baita treinador. E o Cuca, sim, faz um baita trabalho. Mesmo com esse início horroroso do Atlético no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O torcedor tem que levantar as mãos para os céus e agradecer. Só que hoje o treinador vai lá e busca o David Cauã, que eu sinceramente não sei quem é, nunca vi jogar. O treinador vai lá e busca o Índio, que eu também nunca vi jogar. Só que eu vi ele pegando a bola com a mão atenção ontem. Nisso. Busca o Zé Felipe. Nós temos aí, ô Comini. Vamos se elogiar o Cuca, né? O segundo ponto. Tem o segundo ponto. Nós temos aí esse trecho. O Comini vai separar um trecho da fala do Cuca, viu, Eltinho? Tá. Eu tô rindo aqui, é porque o segundo ponto que eu queria que o Thiago também falasse sobre esse segundo ponto é o do elenco Cuca. É que assim... Porque tem o elenco Cuca. Que necessidade de citar o Gabriel Milito, que eu não consigo entender. Eu não devia nem falar o nome desse senhor. É por conta que ano passado teve um período. Mas o ano passado já passou e o ano que vem pode nem chegar. Mas é bom, eu acho que serve. Você sempre cita o Diniz, eu acho que é bom e serve como exemplo. A gente tá falando do Atlético, o Atlético tá na tela. Mas eu acho que a comparação é interessante, porque ano passado teve um jogo contra o Atlético Goianiense, que o time do Galo, cheio de desfalques, foi com 6 jogadores no banco. Eu te ajudo, banco do Atlético aqui, ó. Allan Kardec, Robert, Pedrinho, Gabriel Delfim, Vitinho e Isaac. Esse era o banco do Atlético pro jogo contra o Atlético Goianiense, 11 horas da manhã de um domingo na Arena MRV. E ficou ponto pra trás nesse jogo. Foi um empate 1-1, ficou ponto pra trás. O Galo jogou com Matheus Mendes, Mariano, Igor Rabelo e Rômulo, Brian Palácio aberto do lado direito, Paulo Vitor, Batalha, Cadu do lado esquerdo, Paulinho, Igor Gomes e Hulk. E mesmo tendo necessidade, ele não tinha zagueiro no banco. Os zagueiros dele estavam todos jogando, os que estavam disponíveis. Ele não tinha um. Tira para nós do bolso aí, por favor, do microfone. E era só ter ido à base para buscar esses jogadores. Obrigado. Então, parabéns, Bruno. A aula que você deu ao Thiago Valu aqui foi muito importante, porque ele com dúvida e o professor Bruno Amorelli ensinou direitinho. Vou comentar, né? Hoje é 15 de abril de 2025, sobre a situação do Cuca. Ontem eu já considerava aqui no programa que ele precisaria de fazer isso, e não necessariamente signifique que esses jogadores vão entrar durante o jogo contra o Santos, nos próximos jogos, mas acho que de preferência para o trabalho do Cuca, a gente está vendo os problemas de lesões já começando e a gente está um pouco para frente do início da longa arrancada que o Atlético tem até esse Campeonato Brasileiro parar. Então eu dizia que seria necessário, mais do que uma vontade, seria necessário porque teria uma questão numérica a ser preenchida de repente na lista dos relacionados. Hoje a gente já vê alguns jogadores da categoria de base aparecendo e, se possível, a gente não sabe, é um jogo sempre muito difícil, esse Santos e Atlético, tem muita história, muitos jogos de muitos gols, é sempre um adversário que o Atlético tem dificuldade, principalmente lá na Vila, mas se de repente o jogo se desenhar de uma maneira boa para o Atlético, o Cuca tem que começar de repente pensando no melhor desenvolvimento desses atletas, 5 minutinhos, 7 minutinhos, 10, claro, de uma maneira não a destruir, não a desmanchar a base do time dentro de campo, mas começar a dar essa experiência do jogo também para os jovens. Tem uma sonora, que assim, o Comini é um cara muito perspicaz. O Comini falou assim, olha, essa sonora que você vai chamar agora
esse trecho da fala do Cuca pode derrubar o argumento do Thiago Fernandes. Eu não sei, mas enfim, o Cuca há alguns dias disse isso aí que você vai ver agora. Nota aí. Acompanhei ontem sub-20, acompanhei hoje sub-17 hoje, e a hora que tiver alguém que esteja no time de ser aproveitado, pode ter certeza que eu vou aproveitar, mas ainda não temos. Mas é um negócio de necessidade. necessidade. Falou isso depois do final do jogo do Iquique. Mas aí, Everton, hoje, ele foi obrigado... Mas no domingo peraí. Ele falou contra o Iquique. Depois do jogo contra o Iquique. Depois do jogo contra o Iquique. Foi na quinta. Na quarta, ele acompanhou o Roman jogando. E no domingo, ele utilizou o Roman. Então, assim, ele viu que não tinha, mas a necessidade fez ele usar. É a necessidade. Então, lógico. Só que agora ele ficou na base mesmo. Pelo menos três que não estavam jogando. Everton, o que mas já estavam jogando. Gente, só é informação. Estavam treinando normalmente. Essa turma que apareceu hoje, eles não caíram de paraquedas. Eles já vinham treinando na Cidade do Galo com a equipe profissional. O que falta, às vezes, a alguns treinadores é ter essa noção de que uma necessidade tem que fazer com que você pense ou repense qual é a relação de jogadores. Ao Cuca, isso não falta. Isso é quem falta? Tô vendo que você tá querendo meter letra pra alguém. Não tô querendo meter letra pra ninguém, não. Se fosse alguém relevante, eu já teria citado o nome. Mas o ponto é, ao Cuca não falta isso. Ele sabe a importância de utilizar esses jogadores da base. Futebol brasileiro, né? Então, imagina. Por isso que dá pra comparar mesmo com o cara que chegou o ano passado. Então não contrata esse tipo de gente. Como é que é? Eu não tô entendendo. Você não citou o nome, ele tá... Eu também não tô entendendo. O que é que você tá... Você acha que ele insinuou? Eu também tô que nem você. Não, mas você acha que ele insinuou? Não tô entendendo. Vou entrar de desentendido. Porque ele te respondeu. Vou entrar de desentendido nosso. Ele disse que porque ele conhece muito, já está há muito tempo no futebol brasileiro. E você estaria cobrando de alguém que chegou há pouco? Quem citou o ano passado, falando... Ele não citou nominalmente o Gabriel Milito, mas é só pegar o recorte que o Thiago falou, era o Gabriel Milito. E colocar o conhecimento de futebol do Cuca em comparação... Futebol brasileiro. Futebol brasileiro em comparação com o Gabriel Milito, que é um técnico que veio aqui pela primeira vez, é assim, é algo que eu não vou fazer, desculpa. Quem quiser fazer, que eu não tenho o que falar. Eu vou ficar falando sobre o treinador que já foi embora. Você que tá treinando onde? Você que começou falando. Eu tô elogiando o Cuca, ele não tecendo. Não, ainda bem, né? Que o Atlético hoje tem um treinador diferente do ano passado. Os torcedores do Atlético têm que celebrar o fato do Atlético ter um treinador diferente do que era em anos anteriores. O Atlético agora tem um treinador de verdade. Aliás, é a primeira vez desde 2023, quando o Filipão foi embora. O Atlético tem um bom treinador de verdade no banco de reservas. O último foi o Filipão? Pra mim foi. E saiu bem o Filipão. Saiu bem. Lutando contra o rebaixamento. Saiu bem. Depois que saiu daqui, não tá valendo lugar nenhum. O cara chegou pra ganhar a Libertadores e caiu nas oitavas. Saiu tão bem que depois que saiu daqui, ninguém quis mais. Tá gaguejando por quê, rapaz? Uma informação importante entre os jogadores que não foram relacionados, que é informação também, e é mais uma lesão no Atlético. O Patrick, ele que veio do Palmeiras, né, jovem jogador, volante, ele teve uma entorse no tornozelo direito e por isso ele não viajou com a equipe para o jogo contra a equipe do Santos. Isso é terrível, um jogador que em potencial poderia ser mais um para se preparar. Vamos colocar assim, o Patrick é jovem, mas todo mundo aqui concorda que ele pode estar algumas casas à frente de quem está vindo do Sub-20, por ter já entrado em campo ali no Atlético mesmo, a experiência de Palmeiras, aí você perde esse cara. Então isso é mais trabalho, Bruno, pro Cuca, né? Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro do Globo Esporte, depois aí dos donos da bola, falando muito do momento e o jogo de amanhã, né? O Globo Esporte foca muito no jogo de amanhã, temos grandes desfalques. E o último, né, todos sabem já, o Arana fora, lesionado, né, a lesão muscular. E infelizmente não vamos poder contar com ele. Deve entrar sim o Caio, né? Então, o Caio Paulista. Então a gente precisa dar uma resposta no Brasileirão, tá? O Galo, por toda a mídia, foi cravado como um dos melhores e um dos favoritos para estar disputando, né, o Campeonato Brasileiro. Então, sinceramente, precisa dar algumas respostas. A gente sabe que o elenco é curto, igual foi falado muito aí nos donos da bola, mas tem sim jogadores de qualidade
que podem suprir. Como foi falado pelo final de semana, o primeiro jogo, o goleiro do Grêmio foi muito bem. Segundo jogo, o goleiro do São Paulo foi muito bem. E agora, no terceiro, o Galo não foi muito bem. Teve muitas oportunidades, mas não foi bem. Precisa rever. Cuca é um excelente treinador e a gente tem certeza, confia no trabalho dele, que ele vai mudar essa figura aí no Brasileirão. E a gente vai sim ir para o lugar que a gente merece e costuma frequentar, que é o topo da tabela. Então você que assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. Então deixa aí nos comentários, tá? O que você concorda ou discorda. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço!